Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você gosta de arte, ação, aventura, ficção científica, mas dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, eu vou convidar você para ficar comigo até o final deste conteúdo, porque hoje o meu assunto é Professor Hulk. Professor Hulk, ele foi muito legal, muito bacana de se acompanhar nos gibis, na Marvel Comics, mas ao mesmo tempo ele foi muito ruim no universo cinematográfico da Marvel depois dos Vingadores Ultimato. Esse é o meu assunto de hoje e eu vou convidar você para ficar comigo até o final desse conteúdo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque fazendo esses procedimentos, esse canal aqui, por mais simples que seja, ele vai crescendo, ele vai aparecendo, ele vai ficando cada vez mais forte, graças a todos vocês que estão aqui comigo sempre, falando de histórias em quadrinhos e os seus derivados. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Vamos ao assunto, direto e reto. Professor Hulk, bom nos gibis e ruim no universo cinematográfico Marvel. Vamos parar um pouco e analisar, vamos debater um pouco sobre esse personagem que eu acho muito legal, porque eu acompanhei 3 anos de revista mensal do Professor Hulk. E eu vou mostrar algumas coisinhas aqui, não tudo, mas outra hora, se alguém quiser falar assim, poxa, eu quero ver todas as suas revistas desses 3 anos do Incrível Hulk W Jovem, eu mostro. Eu tenho muita coisa legal do Hulk dessa fase, né? Bom, vamos lá. Nos quadrinhos, né, o Professor Hulk foi uma ótima fase, né, para o personagem. Saiu daquele lance em que o Hulk era selvagem, animal, e ele, né, saiu do mais do mesmo, né? E sejamos sinceros, depois do incrível filme Vingadores Ultimato, houve um certo desinteresse do grande público acompanhar o universo Marvel nas telas. E a versão do Professor Hulk não foi muito bem aceita depois desse filme pra cá. Mas como é que fica nos quadrinhos? Nos quadrinhos, o Professor Hulk ele surgiu quando o Bruce Banner ele conseguiu reunir suas personalidades em uma única versão do Incrível Hulk, e essa é a versão do Professor Hulk, fazendo com que o Hulk seja aquele personagem com cérebros e músculos. E isso aconteceu depois que ele passou por sessões de terapia, unindo o Hulk selvagem, o Hulk cinza, que é uma fase muito boa também, e o próprio Bruce Banner, que é o humano, né? Que é o verdadeiro Hulk, que é humano, tá? No Brasil, essa fase chegou pela editora Abril Jovem por volta da edição número 133. Lá vou eu pegar umas pilhinhas que eu tenho de gibi, eu tenho muito mais ali, né? Mas ó, é que eu tenho, eu guardo nos plásticos para caso eu ficar relendo, vendo uma coisa aqui ou outra, né? Eu falei que o Hulk, essa fase do Professor Hulk começou no número 133 da revista O Incrível Hulk, abordando um personagem mais racional, mais humano, mais complexo. Então, deixa eu achar aonde que começou. Tinha uma certa contagem regressiva do Incrível Hulk a partir do número 126.
pela saudosa editora Abril Jovem. Aí foi indo, né? 127, 128, o Hulk cinza, 129, estamos chegando lá. 130, 131, 132 e 133. Foi a partir daqui que surgiu a ideia do professor. Até que as próximas 133, até que as próximas edições, ó, já começou a abordar um Hulk mais racional. E poxa, eu devorei na época essas leituras, né? Muito legal, muito bacana. Acho que o material do Hulk é uma coisa que eu tenho bastante em formatinho. Essa daí do Professor Hulk até tem umas coisas antigas antes do Hulk, né? Que tem que ter, é clássico. Mas essa fase do Professor Hulk é muito legal, é muito bacana, é muito animal. Tem até uma parte aqui, ó, que ó, quem ele encontra, ó. Não é? É polêmico, né? Tem coisas que dá pra falar e falar e falar no canal até dizer chega, né? E nossa, o que é interessante, né? Nos cinemas, o Vingadores Ultimato, o Hulk ele tá racional, o Professor Hulk, né? E a fase e o Vingadores Ultimato foi baseado nos quadrinhos. Essa história dos Vingadores Ultimato, o Hulk ele já estava totalmente racional, tanto que até aborda aqui, né, algumas edições aqui, os chamados tie-ins, para quem conhece histórias em quadrinhos, né? Mas eu tenho a bonitona aqui, né, a saga Desafio Infinito. E o Hulk ele já estava racional, né? Como eu falei, o Professor Hulk, né? Ele surgiu na edição número 133 da revista Incrível Hulk, publicado pela editora Abril Jovem. E isso daí, meus amigos, foi acho que 1994. Vamos verificar aqui, né? Achei 133. Nossa, vou ter que dar uma arrumada legal aqui, hein? Ai não, 149 que eu peguei. É uma época que não volta mais, é uma época dos formatinhos, é uma época que sim, eu tenho um encanto sobre esses papéis, né? Então, a partir daí do surgimento do Professor Hulk no Brasil, isso foi publicado em agosto de 1994. Um fato interessante sobre o personagem, o Professor Hulk, ele nessa época ele se tornou líder de um grupo chamado Panteão. Até hoje, o universo cinematográfico Marvel não chegou até a ideia de fazer esse grupo, mas era um grupo até legal, bacana de acompanhar. E o Panteão é um grupo de super-humanos muito bom, só que esquecido. Ficou nas HQs. Eu não sei se houve republicação dessa época do Professor Hulk, devia ter, né? Mas eu não lembro. Eu acho que isso daí ficou nos formatinhos da editora Abril Jovem, tá? Agora, e no cinema? No cinema, essa ideia do Professor Hulk, ela foi adaptada realmente nos Vingadores Ultimato, filme de 2019, mas de uma forma um pouquinho mais leve e sem o mesmo peso psicológico, porque até aqui quando o Hulk ele virou o Professor Hulk, é o Bruce Banner no corpo do Hulk, ele sempre teve ciência da força dele, de como ele confrontava os inimigos. Dá a entender que é como se a sua força meio que
abaixasse, mas não, ele virou um ser racional, né? E assim como o Super-Homem quando ele vai enfrentar alguém ele não apela. O Hulk nessa época ele não apelava, tá bom? Bom, eu acho que eu falei demais, né? Vale a pena quem conseguir correr atrás dessa época maravilhosa dos formatinhos e acompanhar o personagem, o Professor Hulk, tá bom? Meu vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Se vocês quiserem que eu fale mais dessa época, porque tem assunto pra caramba aqui, eu estou à disposição aí de todo mundo aí, tá bom? E quero que vocês comentem aqui nos comentários, né? Vocês já ouviram falar dessa fase nos quadrinhos? Já acompanharam? Deixa tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando nessa. Beijos e abraços a todos em grandes proporções cósmicas. Até mais, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.